Fala, Taixichuere! Hoje eu quero trazer para vocês uma aula sobre meditação, que é a questão de estar no seu centro ou voltar-se para o seu centro. Então, qualquer atividade que eu faço, onde eu me volto para dentro de mim mesmo, onde eu olho para o meu centro, é meditação. E é por isso que as pessoas falam, né? Qualquer atividade pode se transformar em meditação, né? A verdade é que o objetivo máximo do meditador, né, é que ele não precise mais sentar para meditar, mas que a vida dele seja meditação. Então eu estou lavando louça, é meditação, eu estou brincando com as crianças, é meditação, tudo eu estou em meditação. Por quê? Porque eu estou firmado, eu estou firme no meu centro, tá? E existem diferentes técnicas para isso. Na verdade, tudo da Escola dos Três Tesouros é sobre meditação. Todo o trabalho da Escola dos Três Tesouros é meditar, é voltar-se para o centro, encontrar o seu centro e se manter o mais firme possível nesse centro. Eu posso meditar sentado, que é como a maioria das pessoas conhece. Geralmente, quando a gente pensa em meditação, a gente já pensa na pessoa sentadinha no chão lá, com as perninhas cruzadas, né? Posição de lótus ou semilótus, ou simplesmente com as pernas cruzadas. Mas eu também posso sentar num banquinho. Eu também posso meditar em pé, que é como a gente tem o nosso Santo Suan, nossa postura de abraçar a árvore. A gente também pode meditar caminhando, em movimento, como a gente tem as nossas formas do Tai Chi Chuan e os nossos exercícios de Qigong, né, que são pura meditação. E a gente também pode meditar deitado. Para que eu consiga atingir bons níveis de meditação, é importante que eu esteja relaxado. Então, dentro dessas 4 formas, que é sentado, em pé, caminhando, né, em movimento ou deitado, eu tenho diversas técnicas diferentes de meditação. Existem várias correntes filosóficas, religiosas, várias práticas espiritualistas que se utilizam da meditação como uma forma de trabalho espiritual, né? Esse voltar-se para o centro. E já existem, inclusive, muitos estudos, né, científicos que utilizam a meditação, né, vários estudos sobre a meditação, que comprovam os efeitos terapêuticos, né, inclusive da modificação do cérebro, né, aumento do córtex pré-frontal e vários outros benefícios, né, da meditação. E na China a gente tem 3 grandes correntes filosóficas que se misturam o tempo todo, né? Que estão muito arraigadas na cultura chinesa e na forma de pensar, né, do povo chinês, que é o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Tai Chi Chuan ele é muito pautado no taoísmo, no pensamento taoísta. E o objetivo máximo do taoísta é retornar ao vazio, né? Então, o que é esse vazio, né? Esse vazio é a fonte de todas as coisas, né? Então, a gente fala que é o vazio de infinitas possibilidades, porque é do vazio que surge a energia de Yin Yang, e depois é a interação dessa energia positiva e negativa, de expansão e recolhimento, que vai gerar todas as 10.000 coisas e as outras energias que existem, né? Então, é como se fosse um padrão de 0 e 1, um padrão binário, que combinado de diferentes maneiras gera um ser humano, de outras diferentes maneiras vai gerar um cachorro, de outras diferentes maneiras gera uma árvore, uma pedra, e assim por diante, né? Então, é a esse vazio, é para esse vazio que o taoísta quer retornar, né? Então, para retornar a esse vazio,
uma das coisas importantes é Wu Wei, que é um outro termo taoísta que significa, da forma mais literal possível, e eu acredito que é uma excelente tradução para Wu Wei, porque deixa bem claro, é não forçar. Então, existe uma frase que diz assim, né? Se você quer muito alcançar a iluminação, tenha certeza que você já não conseguiu, né? Porque é somente quando a gente desapega dessa iluminação, é somente quando a gente desapega, né, desse caminho espiritual, é que a gente consegue realmente alcançar, né, algum grau de realização, né? E isso talvez aconteça, né, aí uma ideia bem minha, porque quando a gente desapega de um caminho espiritual, quando a gente desapega dessa iluminação espiritual, é que a gente consegue olhar para as coisas e para a vida, para as situações, de forma mais abrangente. A gente coloca, é como se a gente colocasse uma lente mais ampla, onde a gente não observa só o yin ou só o yang, a gente não observa mais o caminho espiritual e o caminho material, a gente começa a entender as coisas como um todo. Então é dentro desse não forçar que a gente começa a observar as coisas de uma forma mais ampla. E quando eu começo a observar essas coisas de uma forma mais ampla, eu chego a uma coisa que é muito importante, né? E muitas tradições também falam disso, que é o não julgamento, o não julgar. E quando eu não julgo, é que eu consigo me esvaziar, né? O que os budistas falam de esvaziar a xícara, né? Então, quando eu começo a entrar dentro desse não julgamento, onde eu olho para uma coisa e digo, tá, isso é isso, mas desse outro lado também tem isso, e olha como essas coisas se conversam, olha como essas coisas se complementam, né? São opostos, mas são complementares. Se eu não conhecesse esse, talvez eu não conseguisse reconhecer esse outro aqui, né? Então é dentro desse não julgamento que eu começo a me esvaziar. E quando eu começo a me esvaziar, né, eu começo então a retornar a esse vazio. E dentro do taoísmo, só, como eu falei, né, existem diferentes correntes religiosas, filosóficas, práticas e espiritualistas que já utilizam diversas técnicas diferentes. A gente vem ouvindo falar cada vez mais sobre encontrar nossa essência, sobre deixar que essa essência se manifeste, né? Porque de fato ninguém no mundo vai conseguir representar a nossa essência. Então a gente tem que aprender a deixar isso se manifestar, até porque quando a gente faz isso, a gente incentiva os outros na nossa volta a fazerem isso também, né? E se estamos aqui como representantes desse tal, desse caminho, desse vazio, então é importante que estejamos aqui e é importante que sejamos nós mesmos, né? Então dentro do taoísmo, só dentro do taoísmo já vão existir milhares, talvez, né, milhões de técnicas diferentes para alcançar esse vazio, para encontrar a nossa essência, para encontrar o nosso centro e se manter firme no nosso centro, para meditar. E eu falo muito das âncoras que nos ajudam a manter o foco e a atenção no momento presente, né? A mais conhecida delas é a respiração. A respiração é uma das formas mais faladas e mais conhecidas para a gente voltar para o nosso centro e manter a atenção no momento presente. Outra âncora que eu gosto muito de utilizar, e é por isso que eu gosto tanto da meditação em pé, é a âncora do nosso corpo. Observar o nosso corpo, observar as sensações físicas que a gente tem, né? Existe uma frase que fala assim: os sons e as formas turvam a mente.
a gente recebe muito estímulo visual e auditivo. E isso faz com que com o passar do tempo, a gente comece a perder um pouco essa noção do nosso tato, a gente começa a perder um pouco a noção do nosso olfato, do nosso paladar, né? Para prestar só atenção no que a gente, principalmente no que a gente está vendo, mas também no que a gente está ouvindo. E com as práticas de meditação, né, e eu acredito que o Tai Chi Chuan leva muito para esse lado, aí a gente está falando de meditação em movimento, né, para a parte do tato, né, para a parte da escuta. A gente tem uma coisa que a gente chama de escutar atrás, que a gente está praticando o tempo todo dentro do Tai Chi Chuan. Tem uma outra âncora que eu falo muito e que eu gosto muito, para mim é a principal fonte de fé que eu tenho hoje, porque a fé é uma crença inabalável de algo muito grande e que não pode ser mudada, que é muito difícil que ela seja quebrada um dia. Hoje, uma das maiores fés que eu tenho, né, uma das maiores crenças que eu tenho para mim é de que a Terra vai estar sempre aqui para nós. Não importa da altura que eu caí, não importa eu passar mal, não importa eu não conseguir, por algum motivo me falta ar e eu tenho que me deitar no chão, a Terra sempre vai estar aqui para nos amparar. Então a Terra, né, esse contato com a Terra, os pés no chão, a cadeira, o banco que eu estou sentado, para mim é uma das coisas mais importantes para a gente exercitar, né, essa meditação, esse voltar para o centro. Porque muitas vezes, para voltar para esse centro, eu preciso de uma crença muito grande, uma fé inabalável em algo que me traga de volta. Não, olha aqui, ó, isso aqui ainda está aqui. Pode estar tudo desmoronando na minha volta, mas a Terra ainda está aqui. Essas âncoras nos ajudam a manter a nossa atenção no momento presente. Então, algumas outras âncoras que a gente pode usar durante a meditação, né, são, por exemplo, objetos. Para isso a gente pode utilizar também sons, como o som de um sino. A gente pode utilizar mantras, a gente pode usar movimentos, que eu sempre digo, né, os movimentos do Tai Chi Chuan são como um mantra realizado com o corpo. Na meditação de Xuan Tse, que ele chama de Xin Zai Fa, que significa método de purificação do coração, a gente pode utilizar as contagens. A gente utiliza o foco na respiração. Xin Zai Fa é muito simples. Basta eu manter a coluna ereta, né? E isso por motivos posturais mesmo, porque a nossa postura influencia na nossa fisiologia. Esse é um dos ingredientes ativos do Tai Chi Chuan, segundo o Dr. Peter M. Wayne, que é professor da Faculdade de Medicina de Harvard. Então ele diz que a integração estrutural, que significa os movimentos, o padrão de movimentos do Tai Chuan, associado às posturas, né, abertas, que ora fecham e ora abrem, eles influenciam na nossa fisiologia. Então, por isso, né, a coluna ereta. A gente também tem canais energéticos que circulam pela coluna e em volta da coluna. A gente tem a nossa medula, né, passa pela coluna. Então, todo o nosso sistema nervoso, né, ele está muito baseado na nossa coluna. Então, por isso, a coluna ereta é tão importante. Mas é importante apenas que eu esteja com a coluna ereta, me sentindo relaxado e prestando atenção na respiração. Isso é Xin Zai Fa. Isso é a meditação, né, o método de purificação do coração, de Xuan Tse.